né? Nós queremos fazer análise. Fazer análise para saber quem difere de quem, qual dessas marcas diferem, né? Com relação à cor de queimado, em relação ao sabor da batata palha, ao sabor de ranços, gosto de salgado, crocância. Então, para cada um desses atributos, a gente vai fazer uma análise de variância, né? Para saber se quem difere de quem ou não. E se tem diferença, a gente vai ter que fazer o teste Tuck para atribuir as letrinhas, certo? Bom, então eu coloquei aqui, né, um arquivo, onde eu chamei de resolução dos dados referentes à análise sensorial de diferentes marcas de batata palha. Teste de comparações múltiplas, se precisar a gente vai fazer o teste Tuck, tá? Que tá aqui, que depois a gente vai usar na sequência. Primeiro atributo, cor de queimado. O que a gente quer saber? Vamos, primeira coisa, gente, seguem os passos da prof. Primeira coisa, seguir, montar as hipóteses. Quais são as hipóteses? H0, que é a minha hipótese inicial, todas as médias são iguais. Então, a média do 123 igual a 602, igual a 631, igual a 957. Ou o nome das marcas, tanto faz. Mas como eu vou usar os códigos. H1, ao menos uma média difere das demais. Então, montei as minhas hipóteses. O que eu vou fazer agora? Nós vamos fazer análise de variância utilizando Excel, para montar aquela tabelinha para saber se eu aceito ou rejeito essa hipótese. Tá? Lá na nova, a gente vai usar a nova fator duplo sem repetição. É isso que a gente vai fazer. Por que fator duplo? Esse fator duplo tem a ver com o que eu acabei de mostrar para vocês, que era sobre blocos, que é o que vai estudar o efeito dos avaliadores, tá? Então, vamos lá no Excel fazer análise. Aqui os dados estão todos juntos. Eu poderia fazer aqui do lado? Poderia, tá? Mas eu vou separar. Como é que eu vou separar? Eu vou copiar os códigos e os números aqui, tá? Então, vamos lá. Ctrl C. Aí eu vou colocar aqui, ó. A gente vem na planilhazinha do lado, ou a gente vem aqui pra, quando falta as planilhas, a gente vem aqui e insere mais planilha, tá? Aqui, por exemplo, mas eu quero colocar aqui do ladinho. Então, eu vou colocar aqui, tá? Mais ou menos. Então, estão aqui os valores, os códigos. E aqui eu vou colocar cor de queimado, que é o atributo que eu estou avaliando. Aqui embaixo, gente, eu coloquei nome em cada um dessas abas para facilitar, né? Para saber qual é o teste que eu estou fazendo. Aqui eu deixei assim pra gente fazer, pra que eu possa fazer junto com vocês. Então, se eu quero renomear aqui, eu vou colocar, venho com o botão esquerdo do mouse, venho aqui renomear. E vou chamar de cor de queimado, por exemplo. Cor de queimado. Tá? Tá tudo certo. Então, a gente vai fazer agora a análise. Lembrando que a gente vem em dados, análise de dados. Ai, prof, eu não tenho análise de dados aqui do ladinho. Então, a gente vem aqui primeiro, né? A gente vai fazer isso uma vez, a única vez só, e depois ele fica. A não ser que a gente formate o computador ou algo assim. Então, a gente vem aqui em arquivo, opções, né? Suplementos. Aqui embaixo, suplementos do Excel, a gente vem em ir. Seleciona todos esses. No meu caso aqui tem um exemplo que não é. Dá um OK. E aí vai aparecer, espera um pouquinho que vai aparecer análise de dados. Tá? Então, a gente vai vir em dados, análise de dados, para fazer análise de variância. Então, lembrando que, por que eu vou fazer a nova? Porque eu tenho mais de 2 amostras. Eu tenho 4 amostras. Então, a gente vai fazer análise de variância. Se eu tivesse 2 amostras, eu poderia fazer um teste T para 2 amostras. Tá? E por que eu vou usar teste fator duplo? Eu vou usar teste fator duplo, né? Porque a gente tem a parte de... Então, nós vamos vir aqui em dados, análise de dados, né? A nova fator duplo, porque a gente vai avaliar os diferentes avaliadores, tá? Então, aqui, ó, sem repetição. Vou vir dar um OK. Aqui é importante que dados que eu vou selecionar. Nós vamos selecionar uma coluna vazia, tá? Enfim, é assim que o Excel entende esses avaliadores. Eu já experimentei colocar número 1, 2, 3 até o 15 do avaliador. Eu não consegui fazer, tá? Pra mim, ele não deu certo. Então, eu vou fazer assim, deixando em branco. Aí eu consigo fazer, tá? Pra mim, funcionou assim. Então, eu tenho que selecionar essa coluna em branco que vai ser dos avaliadores. Tá? Senão, não vai dar certo. E aí, eu vou vir aqui, de novo, né? Selecionei aqui um intervalo de saída que eu já selecionei. Vim em rótulos. Ah, tá. Selecionei os dados. Rótulos. Eu seleciono rótulos. Por que eu selecionei rótulos? Porque tem um código aqui. Se eu não selecionar rótulos, ele não vai saber que aquilo ali não é um número, você não vai calcular junto. Alfa 0,05, intervalo de saída. E aí eu vou dar
um OK. Intervalo de saída, só para lembrar, né? A gente clica aqui e seleciona uma célula. Vou selecionar aqui do lado. Tá? Então, aí a gente vai ter esses dados aqui. O que nós temos na saída dos dados, de informações que a gente precisa anotar. Então, gente, onde for... Aqui em cima, o que a gente vai ter? O resumo dos dados, né? A gente vai ter a média aqui, os códigos estão aqui, ó. Esses códigos aqui representam cada um desses códigos. A média, cada um deles, né? Que eu já vou até colocar uma cor, né? E aqui do lado nós temos a variância. Depois vai ser útil. Então, aqui eu já vou escrever média, tá? E esse valor aqui é a variância. Coloco assim pra gente saber. Né? Porque eu vou precisar do desvio padrão, mas vamos lá. Então, a média da amostra é 602, da nota foi 2,9. A nota do 123 foi 2,7. Do 671, 4. Né? E assim vai. Bom, aqui na análise de variância, nessa tabelinha da análise de variância, a gente vai ter que ver o quê? Onde diz linhas. Onde diz linhas, gente, essa coisa de contagem de linhas seria os avaliadores, tá? Então, é o avaliador. Avaliadores, tá? Ou os blocos, né? Ou os blocos. Tá? E onde diz colunas vai ser os meus tratamentos. Ou as minhas amostras, né? Que eu estou avaliando, né? Então, para saber se existe diferença ou se eu aceito ou rejeito a hipótese que os tratamentos são iguais ou não, eu vou olhar onde diz colunas, que é os meus tratamentos, e aí eu vou olhar o P-valor aqui, né? E aí eu vou retirar esse valor P dessa tabela de análise de variância, né? E vou comparar com o alfa. Qual é o meu alfa que eu vou usar? A gente vai usar 5%, ou 95% de confiança, 5% de significância, tá? Então, a gente vai copiar esse valor, né? Eu venho aqui no meu Word, copiei, meu valor tá aqui, né? E vou comparar com o alfa. Então, a minha decisão é, como o P-valor, que é esse valor aqui, que eu copiei de lá, menor que o alfa, que é 5%, que é 0,05, logo, rejeita-se H0. O que quer dizer rejeita-se H0? Ó, significa que eu vou aceitar H1, né? Rejeita-se H0, então se eu rejeitei H0, eu vou aceitar H1. O que diz H1? Ao menos uma média difere das demais. Então, qual vai ser a minha conclusão? A conclusão vai ser que com 95% de confiança, pode-se concluir que ao menos uma média difere das demais. Ponto. É apenas isso que a análise de variância permite que eu conclua, tá? Quem difere de alguém ou não difere de ninguém. Então, no caso aqui, eu sei que alguém difere de alguém. Só que para saber quem difere de quem, eu vou ter que fazer um teste de comparações múltiplas. Ou um teste para diferenças de médias. Que teste que eu vou usar aqui? Vou usar o teste Tukey. É esse teste, então, que vai permitir eu saber quais médias estão diferindo, né? Para que eu possa atribuir as letrinhas. Azinho, Bzinho nos grupos, né? Então, eu chamei aqui, ó, passos para o teste Tukey. Primeira coisa que a gente vai fazer é ordenar as médias. Posso colocar média, mais ou menos o desvio padrão do lado. Eu vou colocar o desvio padrão só lá no final, tá? Então, ordenar as médias, mais ou menos, ordenar as médias, tá? Da menor para o maior. O que eu faço agora? Eu vou lá no Excel, né? E vou olhar aqui onde diz as médias, né? Onde diz o grupo. Qual é a menor média? Ó, média 602 foi 2,9. A menor aqui é o 2,7. Então, a primeira média, eu vou colocar o código da média 123, que é 2,7. Né? A segunda maior é o código 602, 2,9. Eu vou usar uma casa, vou arredondar com uma casa para ficar menos cálculo, mais enxuto. A terceira é o 4 e a última é a média 5. Né? Então, vou colocar, respeitando essa ordenação, eu coloquei na mão, no caderninho, aí depois eu fui lá e coloquei aqui. Aí eu digitei média 123, 2,7, a média do 602, 2,9, então do menor para o maior, eu ordenei aqui. Vocês podem fazer isso à mão, como vocês preferirem. Então, depois que eu fiz isso, eu vou precisar retirar as informações para fazer o cálculo da DMS, né? Que é a DMS que vai permitir eu comparar quem difere de quem. Então, para DMS, gente, o que eu fiz? Tá? Onde está a fórmula DMS? Eu copiei daqui, tá? Então, eu copiei daqui, tá aqui embaixo, nós vamos precisar o Q, né? Da tabela Q, que tá aqui na frente. Então, a DMS, que é a diferença mínima significativa, ela é dada por Q, que é um valor tabelado, que é esse valor tabelado que tá aqui embaixo, tá? Esse valor aqui,
né? Raiz do quadrado médio do resíduo e o R, tá? Então, vamos tirar as informações. Vamos começar por quem? Quadrado médio do resíduo. Esse quadrado médio do resíduo é a mesma coisa que o MQ, tá? Do erro. Eu acho que é lá no Excel. Vamos olhar lá no Excel para confirmar. Tá? De onde sai isso? Vamos lá. Esse quadrado médio do resíduo, eu vou lá no Excel e vou olhar onde diz MQ do erro. Esse erro aqui, gente, é a mesma coisa que resíduo, que a maioria dos livros usa o termo resíduo, né, para esse erro aqui. E aí eu vou usar MQ do erro. Vou pintar aqui de verde. Então, é esse MQ aqui, ó. Esse MQ aqui, então... Oxi. Vamos reduzir aqui o número de K. Oxi. Estamos nas melhores famílias. Ctrl Z. Eu vou deixar assim, então, tá? Esse MQ aqui é a mesma coisa que o quadrado MQ, tá? Então, MQ. Esse aqui é meu MQ. Eu queria colocar aqui na frente, ver se consigo colocar aqui, que é o quadrado médio do resíduo, tá? Que é igual a esse valorzinho ali. Sempre vai ser esse aí. Deixa eu só abrir aqui, tá? Então, 5,3, 5,29 vou usar pro cálculo. Vou copiar aqui, 5,29 está aqui. Retirei o valor. R, o que significa o R, que tá aqui embaixo na fórmula? É o número de avaliadores. Eu não sei quantos avaliadores. Ou vocês contam o número de avaliadores, ou ele vai dizer aqui, ó, são 15 avaliadores, tá? É a contagem, 15. Então, tenho 15 avaliadores. K é o número de tratamentos. Quantos tratamentos eu tenho? Tá? Então, K, número de tratamentos. Vou escrever aqui também, ó. Igual número de tratamentos. Tratamentos ou amostras. Tá? Então, eu tenho quantas amostras? Vamos confirmar. Eu tenho 1, 2, 3, 4 amostras. Então, eu vou voltar aqui e vou escrever 4 amostras, certo? E aí, agora, nós vamos precisar também aqui para encontrar o valor Q, tá? Então, ó, o valor Q, esse valor tabelado do teste de Tukey, o que eu preciso para olhar na tabela? Eu preciso do K, que tá aqui dentro, ó, que é 4, que nós acabamos de ver. GL do erro, que é o grau de liberdade do erro, que a gente vai olhar lá na tabela do Excel, que eu separei aqui, ó. De onde saiu esse GL do erro? Vamos olhar. GL do erro, graus de liberdade do erro, 42, ó. Então, a gente vem em GL do erro. Vou colocar em roxinho, tá? Então, 42 é o GL do erro, tá? Então, vou colocar aqui, ó, quando vocês forem olhar, GL do erro, igual, tá? Então, para vocês saberem aqui de onde saiu esse GL, sempre vai ser nessa posição aí. Tá? Então, 42. Então, eu vou retirar esse número, vou escrever aqui 42. Agora, eu vou montar aqui no meu Q para olhar na tabela. Então, no lugar vai ficar Q. No lugar do K, eu coloquei 4. No lugar do GL do erro, eu coloquei 42, que eu acabei de olhar. E o alfa, 5%. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que olhar esse valor para poder substituir esse Q aqui, né? Então, vamos lá na tabela Q de Tukey. Eu vou anexei outra tabela aqui, tá? De Tukey pode ser a que eu já tinha colocado na aula passada. Só que eu coloquei uma nova tabela aqui, porque ela tem o Tukey aqui, tá? E tem o Dunnit embaixo, que é a tabela D, tá? Tá um pouquinho torta de escanear. Então, a gente vai olhar o Tukey. Tukey é a tabela Q de Tukey. Cada alfa tem uma tabela, no caso, para alfa 1%, eu tenho essa tabela. Mas a gente quer o alfa 5%, então nós vamos olhar o alfa 5%. Tá? Então, a gente quer o valor Q, K número 4, né? Opa, aqui ele fica um pouco estranho. Ai, gente, desculpa. Q, aqui ele não tá funcionando muito bem. 4. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. F, então, desculpa, Q, deu problema aqui, né? 4, 42 e 5%. Então, a tabela Q, 5% tá aqui, né? E a gente quer encontrar o valor dele. Lembrando que aqui em cima sempre vai o número de tratamentos, ó, que é o K, 4. Então, eu olho aqui o 4
E o outro número vai ser aqui, nessa coluna do resíduo, tá? Do GL do resíduo, que é 42. Aí, se a gente for olhar, não tem 42. O que a gente vai pegar? Nós vamos pegar o mais próximo de 42, que no caso é 40. Então, o meu vai ficar 3,79. Então, o meu valor de Q vai ficar 3,79. Tá? Retirei esse valor de Q. Agora, eu vou escrever aqui. Q, tabelado, 3,79. O que eu faço agora? Agora eu vou substituir todos os valores na minha DMS. Então, a minha DMS vai ficar... No lugar do Q, eu coloquei 3,79, tá? Aqui eu não consegui colocar, gente, mas seria a raiz, tá? É que eu não consigo escrever no... Eu vou tentar escrever aqui, ó, tá? Desculpa, tá, gente? É que no Word eu não consigo usar essa caneta muito bem. Então, eu vou escrever aqui, ó. A minha DMS, então, vai ficar igual ao 3,79, que é o valor de Q, vezes a raiz do quadrado médio do resíduo. Quem é o quadrado médio do resíduo, gente? Ó, raizão. Quadrado médio, que é o MQ do erro, 5,29, que nós já retiramos. Então, vai ficar 5,29, né? Dividido por R, que é o número de repetições, que é 15. O que a gente faz aqui? Primeiro eu faço 5,29 dividido por 15, dou um igual. Depois eu tiro a raiz desse valor, que vai dar 0,59 alguma coisa, tá? Então, é isso que eu fiz. Então, aqui eu coloquei 3,79 vezes 0,5939, que vai dar aproximadamente 2,3. Então, a minha DMS, gente, ela é... A minha DMS é 2,3. Fiz a DMS. Agora, eu vou partir para as comparações. Como que eu vou comparar? Vou comparar a média de um dos tratamentos com a menos a média do outro, né? Em módulo, porque eu quero essa diferença positiva. Se essa diferença for maior ou igual que a DMS que eu calculei, eu concluo que os grupos diferem. Se for menor, eles são iguais. Então, vamos começar. Como que a gente começa? Eu sempre começo aqui, ó, pela média do tratamento 1 com o 2. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Revisão... Deixa eu ver se consigo aqui controlar. Não consigo, tá, gente? Aqui no Word não é difícil de fazer isso aqui, usar a caneta. Tá? Vou deixar assim, senão vai confundir mais ainda. Tá? Então, as comparações que eu quero mostrar e que eu quero fazer. Primeiro eu faço o 123 com o 602. Sempre eu começo pelo primeiro e vou comparando com todos os que estão abaixo. Então, primeiro o 123 com 602. Depois, o 123 com 671, né? O 123 com 957. Aí excluí, né? Fiz todos os 123, digamos. Fiz todos esses aqui. Ai, gente, não tô nem conseguindo fazer os negócios aqui. Aqui, né? Então, fiz todos esses. Vou com os de baixo. Ai, gente, tem que ir lá, revisão. Não quero controlar, não quero. Agora vai assim. O que eu vou fazer? Tá? E aí eu vou esgotando todos os de baixo. Tá? Então, aqui, por exemplo, vamos lá, as comparações que eu fiz. Primeiro, 123 com 602. A média do 123 é 2,7. Então, vai ficar 2,7 menos 2,9. Que vai dar em módulo 0,2. 0,2 vou comparar com o DMS, que é 2,3. Então, 0,2, gente, é menor que a DMS. Então, se for menor, se essa diferença for menor, a gente vai concluir que eles são iguais. Então, logo, a média do 123 é igual à média do 102.
Bom, já fiz o 123 com 102. Agora eu vou pro 123 com o... Ai, eu queria excluir isso aqui. Tá? Então vamos lá. Desculpa aí, mas não tem como parar de novo. Eu já parei 2 vezes a gravação hoje. Então vamos lá. Média agora com 123 e o 671. 123 é 2,7, o 671, 4. Né? Então, 2,7 menos 4, 1,3. 1,3 é menor que a DMS, que é 2,3, então eles são iguais. Agora, o 123 com 957. 2,7, que é o 123, é menor que o 671. Ou melhor, um menos o outro vai dar 1,3. Menor, são iguais. Por último, 123 com 957. A média do 123 é 2,7. A média do 957 é 5. Um menos o outro vai dar 2,3. É menor, né? No caso aqui ele ficou igual. Só que quando for maior ou igual... Opa, aqui no caso não é menor nada, ele é maior, né? Quando ele for igual, gente... Tá? No caso aqui ele é igual. Deixa eu deixar aqui. Ai, não queria tirar... Agora foi. Tá? Na verdade, ele é igual, né? Ele é igual ou entraria no maior igual. Então, se ele entra no maior igual, eles são considerados diferentes. Então, se ele é igual, ele entra no maior igual, são diferentes. Então, a média do 123 difere da média 957. Tá? Agora, já fizemos todos os 123 com todos que estão abaixo do 123. Agora, nós vamos para os 602. Então, nós vamos fazer o 602 com 671. Então, vamos lá. 602 com 671. A média é 2,9. E do 671, a média é 4. 1,1 menor. Então, eles são considerados iguais. 602 com a média de 957. 2,9 menos 5, 2,1 é menor que a DMS, são considerados iguais. E por último, né, esses dois. Né, 4 menos 1, 4 menos 5, 1, menor que a DMS, 2,3. Tá? Então, fizemos todas as comparações. Então, eu destaquei aqui os resultados das comparações. O que a gente faz agora? Nós vamos colocar as letrinhas nos grupos. Tá? Então, a gente vai começar colocando as letrinhas nos grupos. Tá? Então, para colocar as letrinhas nos grupos, como é que a gente vai fazer? Começo sempre por azinho. Tá? Começo sempre pelo azinho. Vou colocar aqui, tá? Então, eu coloquei lá embaixo, mas vou colocar aqui porque lá, como tá no Word, eu não vou conseguir. Ou vou copiar e colar aqui, ó. Ctrl C, vamos ver se eu vou conseguir sem alterar aqui. Vou colocar aqui embaixo. Tá, vamos lá. Então, o que eu quero fazer? Eu quero colocar essas letrinhas aqui que eu coloquei. Vamos começar por qual? Vamos colocando... Vou colocar aqui em cima, né? Pra gente ficar em cima aqui. O azinho. Então, azinho. Começo pelo azinho. Azinho. Então, primeiro eu coloquei azinho. Agora, pra segunda, o que eu vou colocar? 123 e o 602. Onde tá o 123? Diz que são iguais. Então, já que ele é igual ao 602, eu vou colocar aqui no 602 também azinho. Agora, o 123 com o 671. O 123 com 671. Diz que são iguais também. Então, eu vou colocar também uma letrinha aqui, o azinho. Agora, o 123 com 957. 123 com 957, ele diz que são diferentes. Então, eu não posso colocar azinho aqui em 957. Vou ter que colocar um Bzinho. Tá? Continuando agora, o 602 com o 671. 602 com 671 são iguais. Bom, já tá a letrinha igual, tá certo. Agora, o 602 com 957. 602 com 957, ele diz que tá igual. Mas, do jeito que tá aqui, tá diferente.
Então, o que eu faço? Tem que colocar uma letra aqui, então eu coloco um Bzinho aqui. Por que eu não coloquei o Azinho aqui? Porque se eu colocar um Azinho aqui, todo mundo vai ficar igual a todo mundo, não é isso que eu quero. Então, eu tenho que colocar um Bzinho aqui. Tá? É isso que eu tô fazendo. Depois do diferente, então, o 602 é igual ao 671. O 602 e o 957 são iguais, porque eles têm uma letra igual. E o 671 e 957? 671 e o 957 são iguais. E aqui tem letrinhas diferentes. Então, eu vou ter que colocar um Bzinho aqui. Tá? Aí sim. E aí eu posso ir lá e olhar como é que se fechou as letrinhas ou não. Então, agora fechou. Então, ó, o único, na verdade, que difere aqui é o 123 com 957. Então, eles estão com letrinhas diferentes. O resto, eles são iguais entre si. Tá? Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Vou fazer para outro atributo. E depois, a gente vai fazer o tabelão lá no final. Tá? Então, essas são as letrinhas de qual atributo? Para a cor de